Queria, em meu nome, do João e de todo o grupo que trabalha aqui no Espaço Mira e no Mira Fórum, dar as boas-vindas, sempre àqueles que nos acompanham há tanto tempo, mas permitam-me que hoje umas boas-vindas especiais às pessoas que nos visitam pela primeira vez. Eu espero que nós esperamos que esta seja a primeira de muitas vindas a Miraflor, lugar onde não seria expectável haver duas galerias com este perfil. Saudar também aqui o Ali, na representação da Associação Luso-Turca do Porto, que já nos conhecemos há muitos anos de várias andanças. Também ao Manuel, que não tenho prazer de conhecer, mas que já nos foi dito pelas autoras que será uma pessoa dinâmica, ativa, simpática e que no fim poderá inclusivamente dizer alguma coisa também. Nós iríamos seguir, até porque são 6 horas, iríamos seguir um alinhamento muito simples, começando por eu fazer uma breve apresentação e tendo claramente por objetivo dizer que tem que comprar este livro, porque é excelente. Portanto, essa será a minha função, porque geralmente estas coisas não ficam bem aos autores. Dizer que neste mundo moderno e tantas vezes em que se atiram nomes menos simpáticos às redes sociais, dizer que eu conheço nas redes sociais a Cristina há muito tempo, mas é a primeira vez que a vejo hoje aqui. E, portanto, mulheres maduras, adultas maduras, não são propriamente adolescentes, entusiasmadas pelos novos meios de comunicação, de onde nunca um meio de comunicação é bom ou é mau. Depende da finalidade e da forma como se usa. Eu direi que uma enxada dá para matar uma pessoa e dá para semear deliciosas batatas. Com uma caneta posso cegar uma pessoa e posso escrever um poema sublime. Portanto, a nossa experiência enquanto utilizadoras das redes sociais é positiva porque já nos falamos há uns anos. A nossa ligação, porque é importante também saberem estas histórias, a nossa ligação teve muito a ver com o amor à Turquia, no meu caso, mais a Istambul. Eu e o João, que é o meu marido, gostamos muito de viajar, mas somos completamente adictos por Istambul, porque eu acho que já fomos 8 vezes, temos programado mais outra viagem, nós acompanhamos fotógrafos, porque nós os dois também somos fotógrafos, acompanhamos fotógrafos a Istambul, e eu costumo dizer, se me disserem assim, tens que dizer já para que cidade é que queres viajar daqui a 2 horas. Istambul. Portanto, para mim é uma resposta muito fácil. Em torno de Istambul, criei um blog, que é o Istambul 5 Dias, e também, a propósito de Istambul, organizamos uma exposição de fotografias aqui no Porto, que era Istambul Roteiros da Melancolia, pegando na ideia do Pamuk, Prémio Nobel da Literatura, sobre a melancolia coletiva, que é um termo que até nem tem tradução noutra língua, assim como saudade também não tem tradução noutra língua, o Yuzun, que é essa melancolia, essa nostalgia coletiva de que o Pamuk fala. Nós o que é que decidimos? Procurar em Istambul essa nostalgia e fizemos essa exposição. No ano seguinte, também em Lisboa, com um turco que estava a fazer um Erasmus na capital do reino, houve uma proposta que era, nós tínhamos uma imagem de Istambul e então queríamos que ele desse a imagem de Lisboa. Portanto, portugueses dão a imagem de Istambul e alguém que é turco, que é de Istambul, vai nos dar a imagem de Lisboa. Porque estas duas semelhanças? É que são 2 cidades imperiais com um espelho d'água imenso e que com imensos elementos de similitude.
Há muita coisa de Istambul em Lisboa, há muita coisa em Istambul. Até ao cheiro da chuva. O cheiro da chuva, aquele espelho de água imenso, aqui é a Bacia do Tejo, lá o Mar de Mármara. Há todo um conjunto de situações que de facto tornam estas duas capitais semelhantes. Bom, isto tudo para dizer que foi através destes meios das redes sociais que a Cristina, vendo, eu tenho um grupo que é lá e cá, Turquia, Portugal, fundamentalmente sobre Istambul, mas também sobre outras áreas da Turquia, e começamos as duas a conversar sobre esta ligação que nos unia. E é assim que depois destes anos, a Cristina, por amor deste livro em coautoria com a Svénia, é coautoria da Svénia, A Terra em Miraflor. Portanto, andamos já em muito mundo, mas Miraflor neste momento é o centro. E são muito bem-vindas e estamos muito contentes por vos ter cá. Falar de um livro é também falar das autoras. E então eu muito rapidamente diria quem é a Cristina Dangenfeld-Vogt, certo? É jornalista, fotógrafa, blogger e escritora. É correspondente em Berlim do jornal Portugal Post, cronista do jornal Mundo Português e do Boletim de Notícias. Artigos publicados na Berlinda Online e na revista Portugal Report, entre outros. Currículo jornalístico e portanto tem aqui, depois quando quiserem saber o endereço, eu não digo, vêm ver aqui ao livro, onde é que podem ver muitos trabalhos dela. Autora do livro de literatura de viagens, Um Ano em Tel Aviv, Crónicas de uma Portuguesa em Israel, sobre Israel, a oeste da linha verde, e que inclui cerca de 50 fotografias da autora, que escreveu com o pseudónimo de Cristina Vogt da Silva. Escreve sobre Israel, Palestina no blog, vem aqui também o endereço, e sobre a Turquia e os turcos num outro blog. Participou na exposição fotográfica Um Olhar Português sobre a Turquia, que teve lugar durante o mês de maio de 2011 na Associação de Amizade Luso-Turca no Porto. Nasceu em Lisboa em 59, foi finalista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e viveu na Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Turquia e Israel. Atualmente vive em Berlim. Aquilo que se chama uma andarilha, não é? Uma andarilha. Correr o mundo. A Svénia Lander, que encontrei ontem à porta de São Bento, nós não nos conhecíamos e, portanto, ela tinha que me entregar o livro e então de bandeirinha, precisamente um saco contra a petrolização do Algarve. Estive ontem lá numa conferência, estava a chegar do aeroporto e então nós não nos conhecíamos, a Cristina não estava cá, o que quer dizer que o meio de comunicação, qualquer um, vale, seja sinais de fumo ou então um pano branco e vermelho a dizer, sou eu. Surpreendentemente, fala para mim, com este nome, achava que não era possível falar-se português como ela fala muito bem, percebeu muito bem. Quando eu comecei a falar inglês, ela disse, não, se faz favor em português. E então ela realizou estudos de História e Literatura em Erfurt e Praga, que concluiu em 2013 com mestrado na Universidade de Humboldt, de Berlim, com uma tese intitulada A Batalha, Experiências do Exílio e a Atividade Política dos Bolseiros Portugueses da Fundação Friedrich Ebert na República Federal da Alemanha entre 69 e 74. Foi bolseira da Fundação Robert Bosch para uma estadia na Universidade de Leo Tolstói, em Tula, Rússia, e bolseira do Programa Europeu Promos no ISCTE, em Lisboa, para pesquisar no contexto da sua tese de mestrado. Foi Junior Scholar no Woodrow Wilson Center, em Washington, em 2008. Desde setembro de 2013 até julho de 2014, ela trabalhou para o Serviço Alemão de Intercâmbio Académico no Departamento de Estudos Germanísticos na Faculdade de Letras do Porto, onde organizou o colóquio 50 anos da imigração portuguesa para a Alemanha, do acordo de recrutamento de 64 até aos dias de hoje. Escreve sobre imigração no blog, colóquio migração.wordpress, e o resto tem aqui ver também. Nasceu em Bremen em 85, atualmente vive em Berlim. Trabalha numa fundação no setor da educação
e colabora em vários projetos com migrantes de Portugal e refugiados sírios. Portanto, estamos aqui na presença de duas mulheres e é bom serem também mulheres, porque é importante que cada vez mais nós mostremos que somos capazes de fazer coisas. E quando me enviaram, portanto, este material, obviamente que o tema que abordam, e as duas acho que fazem isto muito bem a duas mãos, é o tema da imigração. Eu acho que elas começam com a imigração da década de 60 em Portugal e terminam com o problema dos refugiados. Estamos, portanto, perante um fenómeno que atravessa a história da humanidade, que são as deslocações. Portanto, os seres humanos têm uma apetência, um impulso. Será impulso quando é aventura, muitas vezes o ser humano precisa de se aventurar no desconhecido, é um impulso para a descoberta e para a surpresa de ser desafiado. Noutros casos é uma condenação, isto é, a imigração surge como a única forma de uma família sobreviver. Quer na história da Turquia, quer na história da Alemanha, quer na história portuguesa, ela está cheia de histórias de fluxos migratórios provocados ou pelas guerras, ou pelas ocupações, ou pela procura de trabalho, sobretudo após a industrialização. Isto já para não falar nas migrações internas, e que Portugal é um grande exemplo, não é? Não estou a dizer nem bom nem mau, é o que é a migração do interior para o litoral. Portanto, há este registro, que é um registro profundamente humano. E o que é que, depois os pormenores elas vão contar, mas achei-os interessantíssimos, o que é que motiva esta escrita? Antes de mais nada, é o fenómeno da migração, é o facto de as duas terem tudo a ver com a Alemanha e a imigração portuguesa na Alemanha ser francamente significativa. Portanto, há um convívio com uma realidade que conhecem bem. E pegam num caso que eu desconhecia em absoluto, que é o caso do Sr. Armando Rodrigues de Sá. Quem é este senhor? É um senhor português, elas depois darão mais informações sobre ele, que vai para a Alemanha em 1964, portanto no auge da imigração provocada pelo facto de países como a Alemanha e a França e a Inglaterra precisarem de mão de obra, precisam de importar mão de obra, portanto, atraem os trabalhadores dos chamados países menos desenvolvidos, seja o caso de Portugal, na altura, de Espanha também, e ele parte, como tantos outros portugueses, de comboio para a Alemanha. E quando chega a Colónia, ouve chamar pelo nome dele pelos altifalantes e chega à conclusão que é ele. O nome devia estar muito mal dito, mas ele chegou à conclusão que é ele. Dá-me a ideia que ele devia ter hesitado. Estão a ver o que é uma pessoa, um português da zona rural, eventualmente nem conheceria Lisboa, ou para apanhar o comboio, eventualmente seria essa a primeira vez, mas vocês dirão, chegar a uma estação enorme e ouvir chamar pelo nome. A primeira sensação devia ter sido um medo muito grande, mas depois é surpreendido com uma festa. Então ele era o imigrante 1 milhão. 1 milhão. E então não havia banda, mas havia uma tarja, tem aqui uma fotografia muito interessante, uma tarja, a dar as boas-vindas ao trabalhador 1 milhão. E então recebe um ramo de flores e uma motorizada Zundap. Quem é do tempo mais antigo
ainda sabe que é uma Zundac, não é? Por acaso fazia muito barulho, mas era uma boa moto. E ele fica completamente surpreendido. E é a partir desta história que é a Svénia, não é? Que se vai interessar, que se vai motivar. E quando há um aniversário desta situação, este senhor só esteve na Alemanha há 6 anos, a Svénia tem a ideia de, há um monumento em Santa Apolónia, que não se dá muita importância, ao imigrante, e é daí, e a Svénia depois vai contar, que ela, com Cristina, decidem trazer uma grande visibilidade a esta figura. Contactar com a viúva, contactar com o filho, contactar com o neto, e numa verdadeira investigação, porque eu considero que este livro combina muito bem aquilo que se chama uma investigação com caráter científico, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que esse caráter científico esteja tecnicamente aqui expresso, mas ele está aqui, mas, ao mesmo tempo, conseguir trazer ao de cima as histórias de vida, as sensibilidades, as emoções e os afetos. E que nós hoje reconhecemos, não é? Portanto, reconhece bem neste livro este sentir. Este senhor aparece nos livros de história da Alemanha e muitos consideram-no turco. E porquê turco? Por uma razão muito simples, é que nós somos parecidíssimos com os turcos. Nós andamos aqui todos metidos uns com os outros. Isto foi aqui um entrecruzar tão grande de consanguinidade que nós, quando estamos em Istambul, ou então quando, por exemplo, vemos os manceus a irem para o quartel para se inscreverem com perto de 18 anos ali em Secta Pinto, ver a fila dos jovens de 18 anos que vão fazer o seu registro, muitas vezes quando nós vamos lá perto e disse, João, podiam ser turcos ou não? Assim, quando nos chamamos na Turquia, olha ali, aquele grupo de portugueses. E, portanto, é natural que tenham, muitas vezes, considerado que nesta imagem, porque há uma fotografia do senhor, este senhor poderia ser português, poderia ser turco. A história desenrola-se, e são elas que vão tratar de contar estes pormenores, este contacto com a família, a viagem que a Svénia faz, não é? Até ao lugar de chegada do senhor Armando. Mas o que é que e para terminar, o que é que me impressionou muito neste livro? Primeiro, é a narrativa factual, é nós podermos enquadrar este livro na história de Portugal, na história da Alemanha e, sobretudo, na história da imigração, mas é a maneira sensível como as autoras cruzam neste livro, por exemplo, a música. A música, por exemplo, a letra do Manuel Alegre e cantada pelo Francisco Fanhés, é a luz que parte em novos e velhos e que bate logo aquela sensação incrível e aqueles momentos, e que antes do 25 de Abril esta música era ouvida na clandestinidade. Ou então aquela canção do Boris Vian, que é a carta ao Sr. Presidente a dizer-me não, muito obrigada, eu não quero ir para a guerra. Monsieur le Président, je vous écris une lettre. É isso mesmo. Bom, mas também outras canções, a canção de José Afonso, a canção do Desterro Imigrante, ou então do Rachid Taha, que eu não conheço a música, ou Imigrante. Isto é, elas descrevem esses fluxos, depois pegam inclusivamente na questão da Argélia, não é? Da vinda dos argelinos designadamente para a França, na imigração turca, nas dificuldades da adaptação dos imigrantes a um país que não conhecem. E eu muitas vezes, quando vamos para uma grande cidade europeia ou até
para outros sítios para onde foram imigrantes portugueses, é brutal como é que pessoas que mal sabem ler e escrever, e nós estamos a falar de uma imigração da década de 60, aterram naquela cidade imensa, como é que eles se deslocam quando eles não sabem falar inglês, quando aqueles mapas, um mapa do metro exige uma literacia de leitura que eles não têm. E eu fico completamente apalermada com esta capacidade que estas pessoas têm de sobreviver. O que mostra também que o ser humano tem uma resistência, uma capacidade e uma plasticidade fabulosa. E depois é muito interessante, por exemplo, tem aqui uma fotografia, elas têm várias fotografias, algumas históricas, outras que remetem para a história, que é uma família turca a fazer um churrasco nos jardins em frente ao Reichstag. Assim como os portugueses assavam as suas sardinhas e faziam os couratos e a barriga de porco, os turcos não. Mas portanto, e depois é esta questão desta divergência e esta singularidade cultural. E é uma coisa muito interessante, que geralmente a alimentação, sabe-se, que é a última coisa, eu falei no churrasco e nas sardinhas e no caldo verde e em tudo isso, e nas tripas e nos rojões, porque é a última coisa a ser perdida pelos imigrantes, é a gastronomia. Isto é, a terceira geração de imigrantes ainda mantém hábitos de alimentação da sua terra de origem. Em Newark, por exemplo, um avião da TAP, até há pouco tempo, às quintas-feiras, ia ao peixe fresco de Portugal. Eles pagavam no bem caro, mas não dispensavam o carapau pequenino, não dispensavam a petinga. Então, o avião levava só peixe, não é? Levava passageiros, mas o porão ia cheio de peixe e chegava precisamente à quinta-feira a Newark. São estas realidades, estas dificuldades, mas a maneira como é que estas comunidades se compensam que tornam este livro de uma enorme humanidade. Não falam só do Sr. Armando, falam também da Albina Minhota, sabendo nós que, inclusivamente, sendo Portugal um país tão pequeno, tem registros muito distintos na maneira de ser e de estar, e os imigrantes também levam essa marca. E o imigrante minhoto é diferente de um imigrante alentejano ou algarvio. E é toda essa sensibilidade que percorre este livro e que o torna profundamente humano. E neste momento elas trazem, e bem, à colação o que está a acontecer agora, que é um novo tipo de imigração. E há outra coisa que também, deixem-me que não vos disse isto, eu acho fantástico, porque este livro é um livro comprometido. Não é um livro assim, nas meias tintas, olha que giro, vamos falar de imigração. Fica sempre bem, vale sempre a pena. Não. Transcrevem duas notícias de 17 de janeiro de 2013 no Diário Notícias, em que há o apelo do secretário de Estado da Juventude, então olha, não têm trabalho cá fora, vão-se embora. E depois o Miguel Relvas, ministro adjunto dos Assuntos Parlamentares, que reforça. E depois, na altura, o primeiro-ministro também reforça. E eu acho muito importante a memória. E a memória é isto também. E vou-lhes dizer, agradou-me muito que este livro, depois de uma breve entrada, tem o poema Eles que Partem e a seguir traz à colação o que se está a passar hoje. Porque senão ainda nós pensaríamos que tudo isto era passado. Não. E depois desta primeira nota, as autoras referem esta nova imigração, que é esta leva de jovens altamente qualificados para fora do país. E isto é uma sangria. A outra foi uma sangria, mas esta é uma sangria tremenda. Porquê? Porque o país investiu na educação destes jovens, o seu projeto de vida era devolver ao país que os formou em qualidade as suas práticas profissionais,
e vêem-se na emergência de sair. Há um programa na Antena 1 que é os portugueses no mundo, em que todos os dias se fala com português fora. E dói ouvi-los falar. Dói ouvi-los falar. Todos os dias nós temos um português, geralmente agora portugueses muito qualificados, e que nos falam da Índia, da Austrália, da Alemanha, de França, de todas as partes do mundo. Bom, eu iria terminar dizendo que, apesar de tudo, esta imigração é muito diferente da imigração dos anos 60. Estes imigrantes dominam a língua, são altamente qualificados, concorrem para cargos profissionais e são dos primeiros a ficarem recrutados e a serem bem avaliados. Isto não retira o facto de haver uma perda, mas eu continuo a sentir uma profunda admiração e nem perceber porque é que se omitem estas pessoas da história contemporânea. E as autoras falam precisamente nisso. Há uma omissão desta leva de imigrantes, há uma omissão na história contemporânea portuguesa. Mais ainda, são pessoas, eu e o João conhecemos algumas famílias de imigrantes, sobretudo no Barroso, que vivem mal a sua situação. Porquê? No país onde estavam imigradas, não são muito bem aceitos, porque é mão de obra mais dócil, é mão de obra mais disciplinada, é mais fácil de ser manipulada. Tem dificuldades de comunicação. Tem como grande objetivo o regresso a Portugal, o regresso com boas condições económicas. Constroem casas que são autênticos altares. As casas dos imigrantes são a afirmação do sucesso. Mas naquela casa enorme, geralmente só vivem, no resto do chão, um quarto, uma sala e uma cozinha. Embora no primeiro andar tenha uma cozinha 1000, com todos os apetrechos, os melhores possível, mas continuam a viver numa casa pequena, embora vivendo numa casa grande. E depois tem a perda daquilo que eu diria que é o mais precioso que alguém pode ter, que são os filhos. Porque, entretanto, estes filhos nascem nesses países, são aculturados e depois querem ficar nesses mesmos países. Há aqui uma citação que estas autoras recorrem e que eu acho incrível, e que é: todos estes problemas são problemas que resultaram de um tipo de atitude, sobretudo de quem está a recrutar, em que não contavam com as dificuldades das próprias pessoas. E dizem aqui que nestes países mais desenvolvidos que precisavam de mão de obra, dizem aqui, convocam mão de obra, mas vieram seres humanos. Os países importadores importam mão de obra, mas quem chega são seres humanos, com as suas contradições, com os seus problemas, com os seus desejos, os seus sonhos. O livro termina, se nós estamos aqui num crescendo das dificuldades, com o gravíssimo problema que estamos a viver hoje, que são os refugiados. E eu acho que este último capítulo é é um abalar de consciências. E eu terminaria aqui dizendo que se conta aqui uma viagem de comboio, conta-se aqui uma viagem pelas várias migrações e imigrações, e acho que é muito bom, a propósito de um português, estas autoras não se terem ficado pela história daquele português, não terem ficado pela história da imigração portuguesa, mas terem tido uma mundividência, sabendo que mais importante do que a nacionalidade de alguém é o ser humano que nesse processo de deslocação sofre profunda e perdidamente, porque muito se perde nestas deslocações. Portanto, eu agradeço muito o privilégio de terem vindo a Tamira Flor trazer esta obra, porque de facto é pequena
no tamanho, no número de páginas, mas acho que faz toda a diferença relativamente a tudo que eu tenho lido sobre migrações. Portanto, parabéns por esta confluência de povos, de problemas, mas também de formas de dizer e mostrar que não são amargas. Por trazer estas músicas e estas canções, nós também chegamos ao fim com uma consciência forte de que é preciso pensar todos estes problemas, mas ao mesmo tempo não ressabiados, não amargos, porque não há nada pior que o ressabiamento e a amargura. Porque com o ressabiamento e a amargura, com tristeza, nós desmobilizamos. Portanto, é sempre bom um golpe de asa e dizer, há de certeza saída. Portanto, muito obrigada às duas. Muito obrigada. Eu queria só dizer que é um privilégio para nós poder estar aqui no Espaço Mira e ter a Manuela Matos Monteiro a apresentar o nosso livro. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vós por estarem presentes, aos amigos, conhecidos, àqueles que vieram de longe. Desculpa. Ok, boa noite, guten Abend, merhaba. Sou Svenja Lenda e agradeço imenso ao Espaço Mira e à Associação da Amizade Luso-Turca para dar-nos a possibilidade de apresentar A Vida numa Mala aqui. Eu tinha a sorte de viver e trabalhar por um ano no Porto, na FLUP, e sinto-me um pouco em casa aqui no Porto. E agora vivo em Berlim, uma cidade com muitos imigrantes portugueses e com quase 1 milhão de habitantes com raízes turcos. E no nosso livro falamos sobre a história de imigrantes portugueses para a Alemanha e também dedicamos parte do livro da história da migração turca para a Alemanha. Por isso, estou muito contente sobre a hospitalidade da Associação da Amizade Luso-Turca e do Espaço Mira aqui no Porto. Sim, está bem? Vocês? Está bem. Não sou habituada. Ok. Depois da Segunda Guerra Mundial, e no contexto do milagre econômico na República Federal da Alemanha, precisou trabalhadores. E o Estado alemão começou e fez acordos de recrutamentos com vários países. O primeiro acordo foi em 1955 com a Itália e seguiram outros países, como, por exemplo, Grécia, Tunísia, Marrocos, Iugoslávia, e a RFA fez acordos com estes países também. E em 1961 com a Turquia. E neste ano quase 800 mil turcos vieram para a RFA. E como a Manuela já disse, foram chamados Gastarbeiter, trabalhadores convidados. Em 1964 a RFA fez este acordo com Portugal. E no setembro deste ano, um comboio da Península chegou em Colônia Deutz e, como os responsáveis tinham calculado, o Gastarbeiter 1 milhão foi dentro desse comboio. Escolheram o Amando Rodrigues de Sá, de Vale de Madeiros. Vale de Madeiros é uma aldeia perto de Nelas. E como um símbolo e um agradecimento para este Gastarbeiter, o Amando recebeu uma moto do Estado e com isso o Amando entrou na história da RFA. Esta imagem do português com a moto está em todos os livros da história em Alemanha. Aqui em Portugal, ele é um desconhecido. E a moto está agora no museu, na Bonn, e sim, o Amando é muito conhecido em Alemanha. Ele é a ícone da migração para a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. E ele é um símbolo em Alemanha. E sim, e agora, isto é só um contexto da história e como foi o desenvolvimento, como a ideia para este livro desenvolveu, a Cristina vai contar agora. Desenvolvemos isto.
falando de Facebook, eu e a Svénia também nos conhecemos no Facebook. Eu e a Svénia também nos conhecemos no Facebook, tal como com a Manuela através dos blogs, dos vários blogs. No verão de 2014 foi quando nós nos conhecemos, não é? Em setembro desse ano, Svénia volta a fazer a viagem de Armando Rodrigues de Sá, de Santa Apolónia para Colónia, com o neto do trabalhador convidado, 1 milhão. E nessa altura eu enviei umas sugestões para as conversas em viagem. A ideia base era fazer uma viagem pelo passado durante aquela viagem no presente. Estão a ouvir? Mas na realidade só nos encontramos em Berlim no outono para fazermos um brainstorming de como iríamos continuar a desenvolver o tema que escolhéramos. Decidimos por um leitmotiv para o projeto de livro que seria a viagem no passado, em 64, com flashback para os pensamentos e recordações de Armando e, em paralelo, a viagem no presente com reflexões sobre a imigração portuguesa. Tal como os carris dos caminhos de ferro que correm sempre paralelos, Armando e Svénia nunca se encontram. Mas para nós, isto não chegava e quisemos alargar as premissas iniciais. Durante o nosso encontro, Svénia falou-me sobre a sua tese de mestrado que lhe abriram uma janela para a imigração portuguesa na Alemanha. Versava um grupo de estudantes portugueses da oposição que tinha vindo para a Alemanha Federal com uma bolsa e que ajudaram os trabalhadores portugueses que vieram para este país ao abrigo do acordo de recrutamento assinado entre Portugal e a Alemanha no dia 17 de março de 64. Svénia encontrou-se com a história do milionésimo Gastarbeiter 1 milhão, quando passou um ano na Universidade do Porto com a DAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, e organizou um colóquio sobre o tema. Este português, um homem simples, de uma aldeia, que entre o apear-se do comboio e dar os primeiros passos em Colónia Deutz, em poucos minutos, fora transformado num ícone da história da imigração na Alemanha, e a sua história pessoal foram um material de partida para o nosso projeto. Svénia voltaria a fazer a viagem de comboio de Armando de Lisboa para Colónia com António de Sá, o neto do trabalhador convidado 1 milhão, em setembro de 2014. Um ano marcado pelas várias celebrações dos 50 anos de presença de gastarbeiter portugueses na Alemanha e de reavivar de memórias e também de reflexão de como irá prosseguir a história da imigração portuguesa na Alemanha. Um tempo de aprendizagem com o passado, de modo a preparar o futuro. Armando, o português que deixara a sua aldeia e que se integrara no universo mais vasto da imigração alemã, passara a ser um símbolo de toda a imigração na Alemanha. Daí a partirmos para a comunidade de trabalhadores convidados e seus descendentes, a comunidade turca, foi um pequeno passo muito lógico. Foi a imigração turca que mais marcadamente influenciou a cultura alemã e a geografia das suas cidades. Assim, homenagear Armando é também chamar a atenção para todas as pessoas que continuam a tentar chegar ao porto de abrigo, Alemanha. Entre elas estão os refugiados de vários países em guerra que procuram sobreviver e alcançar uma vida melhor no país que é o motor económico da Europa. Um país que ao longo da sua história tem sido palco de muitos movimentos migratórios. Pela sua situação geográfica, a Alemanha é necessariamente um país de imigração, mesmo que durante algumas décadas os seus dirigentes não o quisessem aceitar. E é também um país que tem sabido adaptar-se e evoluir e que, à revelia de alguns dos seus cidadãos mais nacionalistas e apesar do terrorismo da NSU, um movimento terrorista que matou 9 estrangeiros e uma polícia alemã, se tem enriquecido com as cores, os sabores e o sal da terra daqueles que encontraram acolhimento neste país e se tornaram seus cidadãos. E na situação atual, em que se registra um aumento preocupante do impacto dos partidos nacionalistas na sociedade alemã e em toda a Europa, e uma histeria crescente contra as culturas e as religiões consideradas como diferentes da cultura prevalente,
lembro o comentário conciliador e cheio de esperança da antiga secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Manuela de Aguiar, num comentário ao nosso livro A Vida numa Mala, e passo a citar. Do homem símbolo Armando Rodrigues de Sá, partimos com as autoras ao encontro do homem concreto e da sua mensagem intemporal. Só as migrações podem fazer mais Europa e um mundo melhor. Ora bem, agora deixaria ao público, se quer colocar questões. O livro está aqui à venda por 12 euros, que as autoras terão todo o gosto depois de autografar. E, portanto, antes de a nossa convidada turca, que vai tocar e cantar durante cerca de um quarto de hora, e depois de um chá que temos lá ao fundo com locume, seria este o programa, de maneira que agora deixaríamos para vocês questões que queiram colocar antes de eu passar Eu ao gostava Manuel. de Manuel, tem uma história a contar. Primeiro, se houver alguma pergunta, em seguir o Manuel, já que eu fiz o convite, depois dizem, bem, não pode ser. Alguém quer colocar alguma questão? Diga. Sim, pode fechar. Este livro fala sobre as migrações, não li, acho que certamente tiveram, por base de casos concretos, falaram, gostaria que falassem sobre um bocadinho, se pronunciassem sobre a história, sobre as razões da história. E como, felizmente, vivemos numa sociedade onde se afirma de liberdade e de democracia, todas as visões têm que ser respeitadas, até aquelas que não são politicamente corretas, porque é fácil defender sempre o politicamente correto. Foi aquilo que aconteceu nas sociedades, nos países, nas nações que nós hoje em dia criticamos. Porque no tempo em que alguém defendeu o que defendeu, teve o apoio das pessoas da maioria dessas pessoas, e portanto era a posição politicamente correta. Portanto, considerando isso, gostaria de saber, não tendo ainda lido o vosso livro, naturalmente, se fizeram uma abordagem histórica das razões, das causas de cada fase da construção do Estado alemão, do país da Alemanha. E depois acho que o título do livro está interessante, diz, portanto, A Vida numa Mala. Eu acho que poderia também ser pensado o título A Mala numa Vida. A nossa vida anda sempre feita de surpresas, de circunstancialismos, tempo de dar a vida a cada ser humano. Por fim, gostaria que se pronunciassem sobre o seguinte: abordaram, ou se não abordaram, gostava de ouvir a opinião de cada uma das autoras sobre se consideram que a Europa tem uma base cultural assente em valores próprios da Europa. Este tema tem sido muito ouvido. Diz-se que a Europa assenta em bases do direito romano-germânico, da filosofia greco-latina e da religião judaico-cristã. Nós temos uma identidade na Europa, no mundo ocidental. Os outros, aliás, também a têm. Pergunto, é uma condição para aceitarmos a migração, as migrações, nós desfazermos-nos da nossa identidade? Pergunto, isso é um caminho possível, desejável, ou é um caminho do abismo da tragédia, quando alguém se desmancha, se desfaz da sua identidade? Receber
e tratar com igualdade é reconhecer o igual como igual e o desigual como desigual. Eu pergunto, sem fugir, sem dizer eu diria, é uma expressão que hoje em dia se ouve muita gente dizer, eu diria que é estranho, num mundo onde se fala que temos tanta liberdade, as pessoas pronunciarem-se assim, eu diria que, então onde está a liberdade? Se alguém diz eu diria, eu acho que as pessoas devem dizer eu digo, ou eu não digo, eu concordo, eu não concordo. Porque exatamente a democracia é o sistema por excelência da concordância ou da discordância institucionalizada. Portanto, sem medo e com total respeito por todas as opiniões. Isso é que é a democracia, é o respeito por todas as opiniões, mesmo pelas opiniões que não formam, naquele momento histórico, a maioria dos presentes. Pronto, era no fundo isto, saber se vocês, no vosso livro, consideraram, portanto, a circunstância de a Europa e, portanto, também a Alemanha ter uma identidade, ou será, e que, portanto, recebendo com humanidade, como deve ser, os migrantes, se existe uma identidade ou se não existe coisa nenhuma, e porque isso parece-me uma visão muito temerária do futuro. Gostava de resolver. Muito obrigado. Foram muitas perguntas. Eu gostava de começar com uma frase de Goethe, de uma obra que se chama Divã Oriental Ocidental, de 1819. Das Land, das die Fremde nicht beschützt, geht bald unter. E o que é que isso quer dizer? Um país que não protege os seus estrangeiros está condenado a sussurrar. Creio que já nos põe na direção certa. Querias dizer qualquer coisa? Foi a pergunta sobre se a migração muda, ou se a identidade vai mudar ou vai ser pedido pela migração, percebi bem? Sim. Yeah. Não. Se os alemães devem abdicar, em primeiro lugar, se admite ou não, se as autoras admitem ou não, que existe identidade. Existe uma identidade. A Alemanha é o que é, tem uma identidade. Tem uma identidade. Não. E, portanto, se admite isso, se há uma identidade ou não, quer ser alemão, tem certamente uma identidade. O que eu pergunto é se é uma condição sine qua non desmancharem-se, desfazerem-se, desconsiderarem a sua identidade pela migração. Só para receberem os migrantes. Se isso é um caminho, se isso é um caminho desejável ou se não é o caminho do abismo da desconsideração da própria identidade. Eu acho que não é possível para descrever uma identidade alemã, porque a Alemanha é um grande país e há também diferentes identidades regionais, como eu sou do norte, não identifico-me muito com coisas do sul, mas, por exemplo, eu talvez identifico-me um pouco com o que Goethe está a dizer, mas são talvez uma identidade da humanidade e, por exemplo, o amando faz parte da identidade da Alemanha também. E todos os sabores e cores internacionais que temos agora em Alemanha. E eu acho que migração é um fenômeno global, é um fenômeno da história e faz parte de tudo da história da humanidade. E acho que identidade não é possível para descrever e não sei. Esta resposta. Eu acho que quando se fala das questões da identidade, pronto, que é uma área, um pouco a minha área, a filosofia, a psicologia, a psicossociologia, quando se fala de problemas de identidade, geralmente é
por relação do estrangeiro, do que não tem poder, do que chega e que tem que submeter às regras do país. Portanto, se nós, todos os estudos que existem sobre as questões da identidade, e a questão da identidade, atenção, atravessa a história de todos os seres humanos e de cada ser humano desde que nasce. Porque é uma coisa muito interessante, porque aquilo que nos define é a nossa identidade. E a nossa identidade é uma construção. Mas é uma construção que não é linear, nem feita da mesma substância. É uma construção que resulta, uma construção única, e por isso é que nós somos todos diferentes. É uma construção única em que eu misturo, à minha maneira, várias influências. E por isso é que às vezes, numa família, e os pais dizem isto bem, eduquei os meus 4 filhos da mesma maneira e eles são todos tão diferentes. Aqui está o grande segredo da riqueza da humanidade. Senão éramos mais ou menos como parafusos. Metemos na forma a mesma substância, a forma é a mesma, o parafuso tem que ser igual. Mas os pais que têm a ideia, uma ideia tonta, de que educam os filhos da mesma maneira e depois têm pessoas tão diferentes, e ainda bem que isto assim é. Senão tínhamos aí parelhas de pessoas replicadas. Nós não somos replicáveis. Portanto, a questão da identidade coloca-se-nos a nós até morrermos. E já agora aqui um pequeno apontamento da psicologia. Durante muito tempo, o que é que se achava? Que a identidade se construía desde o nascimento até o adulto. E aí chegávamos ao adulto e então aí era uma linha plana, direita, tipo autoestrada, sem lombas, mas com baias laterais, até ao fim da vida. O que seria um aborrecimento para nós próprios e para quem está connosco. Não. Hoje sabe-se que até morrermos, não vamos agora falar disso, mas mesmo quando nós internados no hospital, numa fase final da nossa vida, nós continuamos a construir a nossa identidade. Para sobreviver, para nos mantermos em relação. Porque a identidade é, antes de mais nada, resultado das inter-relações humanas que nós estabelecemos uns com os outros. E, portanto, a questão da identidade é, antes de mais nada, a minha questão enquanto pessoa. Depois, a minha questão enquanto grupo social. A minha questão enquanto elemento da cidade. E eu não sei se o senhor é daqui do Porto, mas num país tão pequenininho quanto este, que isto não é nada, estão aqui, vou ali já venho nos Estados Unidos ou na Alemanha ou até em França, a diferença imensa que existe entre um portuense e um lisboeta. Claro, nós achamos que somos melhores, obviamente, somos os maiores, não é os melhores, somos os maiores. E em Lisboa há outra forma de estar. Eu ontem fui a uma conferência no Algarve e é interessantíssimo como se percebia de que zona do país era, e eram investigadores, era sobre este problema do petróleo que está a acontecer agora no Algarve, e eu achava fascinante, ainda por cima sendo a minha área, fascinante aquela paleta enorme de pessoas tão distintas. Quando há um processo de imigração, e a psicologia desenvolve múltiplos estudos sobre este processo, quem está em perda é o imigrante. O imigrante está em perda. Porquê? Porque ele tem que se adaptar. Porquê é que o país que adota os imigrantes faz algumas, entre aspas, cedências, mas que são cedências? Quem se acultura não é o país que recebe os imigrantes. Quem se acultura é o imigrante. Sendo a aculturação o processo de adaptação a uma cultura que não é originalmente a nossa. Portanto, eu mesmo sendo professora de psicologia, psicossociologia, autora de livros da área, isso tudo, se for agora para a Alemanha, se for para a Inglaterra, eu vou ter que me adaptar a essas formas. Obviamente que na minha vida privada vou fazer costeletas de sardinha. Se encontrar uma sardinha em condições, o que eu duvido. Mas é na minha vida privada. Portanto, quem está em perda, e por isso é que há psicologia,
há até apoio psicológico aos imigrantes, é o sofrimento que resulta dessa aculturação. Portanto, eu não considero que, ainda por cima, agora que estamos a falar da Alemanha, e porque o senhor referiu a Alemanha, sendo a Alemanha o país que é, com todas as suas características económicas, políticas e sociais, a Alemanha não corre nenhum risco de ser aculturada pelos 8 milhões, suponho que são 8 milhões de imigrantes. E, aliás, eles estão lá, antes de mais nada, porque a Alemanha precisa. Assim como as pessoas, os imigrantes das ex-colónias portuguesas estão cá, não porque os portugueses sejam, olha, agora vamos apoiar aqueles que estiveram sobre o nosso processo de colonização, não. Os africanos vêm para Portugal porque é preciso mão de obra, vêm fazer os trabalhos que os autóctonos não querem fazer. E por isso é que a imigração geralmente eram os trabalhadores convidados, não era? Aquela palavra inglesa, aquela palavra Gastarbeiter, que é o trabalhador que é convidado. Há processos de convite, e nós precisamos de mão de obra, especialmente isto acontece quando há aumentos. Portanto, quando a economia está florescente, quando as fábricas precisam de mão de obra eventualmente menos qualificada, porque geralmente estes imigrantes não iam para diretores das empresas, não, faziam parte daquela camada de trabalhos menos qualificados e que geralmente a população do país que precisa dessa mão de obra não está disposta a fazer, porque atingiu um outro patamar. Portanto, não há na história daquilo que eu conheço da psicologia, da psicossociologia, designadamente da imigração, esse processo. É verdade, uma depois influência. Nós depois vamos buscar o quê? Aquilo que de melhor aquelas pessoas têm. Não é o que pior tem, mas o melhor tem. E lembro também que é muito bom nós irmos à história, que a história da Europa é feita de passagens de imigração e de migrações brutais. O que era o Império Romano, não é? A quantidade de gente passou por esta Península Ibérica, quem ainda se lembra na antiga instrução primária, eram os vândalos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, eles eram todos, os suevos, os celtas, aquilo era toda uma passagem. E a Europa é feita disso. E essa é a grande riqueza da Europa. A grande riqueza da Europa é que a Europa conseguiu produzir com esse passado aquilo que referiu, sim senhor, aos gregos. Os gregos andavam também de um lado para o outro, norte da África, isto andou sempre tudo andas e voandas. E, portanto, a Europa, a construção da Europa, é antes de mais nada, a Europa o que é? Esta grande mistura. Não há, portanto, eu não considero que se tenha que haja divórcio da nossa identidade, mesmo até nós enquanto pessoas, nós não deixamos de ser quem somos por nos relacionarmos com o diferente. E, portanto, será na diferença, e quanto mais diferentes formos, eventualmente melhor. Eu acho que muitas vezes, antes de olharmos para os países, isto é um exercício muito interessante, é olharmos para as nossas relações. E se quisermos ver diferença, olhem a diferença que nós temos entre nós. Diferença física, diferenças ideológicas, diferenças políticas, diferenças emocionais, afetivas, histórias de vida completamente diferentes. E de facto será nessa diferença que nós a conseguiremos. Portanto, eu não considero que estes países que recebem a imigração sejam países que tenham a sua identidade em risco. Aliás, há uma área da psiquiatria direcionada para os imigrantes, que são uma área da psiquiatria muito forte, que precisamente estuda todas as perturbações sofridas por aqueles que deixaram a sua família, o seu país, e não foi propriamente para ir para um resort nas Caraíbas, não é? É geralmente para viver pior, sem estatuto e contribuir, obviamente, para que aquele país que os acolhe tenha melhores condições
económicas e sociais. Portanto, acho que por aí, tendo em conta a história da Europa e tendo em conta o que é o processo de imigração, nem a Alemanha, nem Portugal, nem a França, nem outro país, nem, por exemplo, os Estados Unidos, deixam de ser quem são, porque são eles que têm mais poder. E nestas questões de poder, o poder manda, não é? Mais alguma questão? Para o Manuel? Manuel. Portanto, o Manuel vai dizer quem é, porque eu também não sei muito bem quem é que ele é. Sei que é muito simpático, que representa em Vigo, Portugal, e pronto, e que é muito simpático. E, portanto, eu acho que sim, que lhe dou a palavra. E o Manuel é o exemplo do que acabámos de dizer. Ah, é? Todas. Então, Manuel, conta lá. Não sei quem é que falou de ser simpático, mas Foram elas. Mas voltando à identidade, que me pareceu importante, eu acho que há uma alteração de identidade. Não há uma alteração da ADN, mas há a identidade. E essa alteração tem a ver, aliás, na Alemanha, eu sei muito bem, eu nasci na Alemanha. 3 anos depois do Armando Sá chegar à Alemanha, cheguei eu, mas foi a minha mãezinha que me levou para lá e por isso nasci exatamente em 68 na Alemanha. E se eu comparar hoje a vida na Alemanha, o que era na década de 60 ou 70, que me bem 70, quando entrei no infantário, existe de facto uma identidade um pouco diferente. Obviamente que o alemão será sempre alemão, para o bem e para o mal. Assim como nós portugueses seremos sempre os portugueses para o bem e para o mal. Mas existe, a meu ver, uma grande diferença entre o alemão da década de 70 e o alemão atual. E, por isso, e essa identidade, com os 6 ou 7 ou 8 milhões de estrangeiros, obviamente que houve essa, a meu ver, essa alteração na Alemanha. Agora, como disse, eu de facto sou o filho de um imigrante. Os meus pais emigraram, meu pai em 65, eu creio 2 anos mais tarde, ou mais tarde, de maneira que eu já nasci na Alemanha em 68. E o ser imigrante, e eu adorei este livro por 2 motivos. Eu li ontem à pressa, confesso, para eu exceder o conteúdo, mas fiquei ali parado numa outra passagem que fazia lembrar de facto o que é a minha própria vida. Por um lado, fiquei um bocadinho chateado, tem que ser a Sedânia a dizer que em Lisboa existe um monumento de imigrantes que eu desconhecia por completo, apesar de estar sei lá quantas vezes na estação de Santa Apolónia e desconhecia. Mas bem, já me habituei que o alemão tem sempre de mostrar o que é que existe em Portugal que eu não conheço. Mas fiquei a saber e a primeira coisa que vou fazer quando voltar a Lisboa é exatamente ir ver o monumento. Por outro lado, gostei daquela passagem que vocês falam dos novos imigrantes, estes recentes, aqueles que são académicos, aqueles que vão na Alemanha para Berlim, e para Berlim é tudo, mas não é ir para a Alemanha. Ir para a Alemanha é tudo menos Berlim. Significa, mas há paralelos. Eles diziam que, esses jovens diziam que no vosso livro, e de facto é a experiência que eu tenho dos anos que vivi na Alemanha, que foram 45, 46, já nem sei, foi até pouco tempo, na Alemanha. Eles fazem a comparação aos imigrantes da década de 70, de alguma forma, até de uma forma muito crítica. Dizem, nós não somos imigrantes, nós nem nos queremos juntar a eles, nós queremos conhecer os outros. Mas de verdade eles são exatamente o mesmo. Dizem, nós só vimos cá para 2 anos. Sim, o meu pai também só foi para 2 anos, o irmão de Sá também só foi para ficar 1 ano ou 2. E construir exatamente aquela casinha. Vamos lá, por exemplo, atrás do monte e vemos aldeias onde as pessoas saíram à procura de trabalho, vieram para o litoral, e estão as casas dos imigrantes abandonadas, mas muito bem cuidadas. E estes que emigraram agora, e sinceramente não emigraram porque membros do governo anterior, ou seja, convidaram a emigrar. Eu acho que ninguém vai emigrar porque venha um secretário de Estado dizer, olha, sai daqui,
vai à tua vida, lança-te. Não. Vamos ser sinceros. As pessoas emigraram noutros tempos e hoje, no fundo, por necessidade. Enquanto o meu pai emigrou para não passar fome, outro emigrou por causa do regime, na altura, eles hoje fazem o mesmo. Não emigraram porque tinham de passar fome, mas emigraram porque não queriam voltar à casa dos pais, a ficar financeiramente dependentes. É exatamente o mesmo motivo. O que eu vi no vosso livro e que achei interessantíssimo é que tudo se repete. De alguma forma, tudo se repete. E depois, olhando eu outra vez para mim próprio, digo, nasceste na Alemanha 68. Foste para o infantário, estudaste na Alemanha, mas nunca me senti alemão na minha vida. E adoro a Alemanha, mas nunca me senti alemão. Aliás, escolhi a minha profissão, eu sou funcionário do Ministério dos Estrangeiros, e por isso hoje represento Portugal na Alemanha, fiz 2 postos, neste momento na Galiza. Escolhi esta carreira para ter uma ligação a Portugal, porque eu de facto vivia de um lado, fazia parte da cultura alemã e algo alemão está em mim, por exemplo, gostar de ser pontual. Os alemães dizem que 5 minutos antes da hora marcada é pontualidade. 5 Minuten vor der Zeit ist Pünktlichkeit. Por isso, essa parte estava em mim, mas por outro lado, sentia-me português. E ainda hoje, os meus filhos vivem na Alemanha. E se for às redes sociais, é engraçado, aliás, ali para a Svénia, vai ver que os meus filhos, por exemplo, a 4ª geração. Se for ao Facebook do meu filho, diz naturalidade. Fragudo, no Algarve, no Conselho de Lagoa. Ele nasceu na Alemanha, eu já nasci na Alemanha, mas como a mãe nasceu em Fragudo, ele é natural de Fragudo. Se eu for ver outros familiares meus, sobrinhos, que vivem no estrangeiro, e vou também às redes sociais e vejo naturalidade Vila Nova de Famalicão. Talvez esteja lá 2 dias por ano, porque vão passar férias para o Algarve, depois vão ver os avós na Vila Nova de Famalicão. Mas naturalidade é Vila Nova de Famalicão. Agora expliquem-me o que é que isso significa. O nascer num país, o fazer parte daquele país, o falar aquela língua como língua materna, no fundo. O ter hábitos e costumes típicos alemães. E isto é válido para a Alemanha, mas também será válido para a França ou para qualquer outro país. E mesmo tendo a nacionalidade, por vezes, alemã, ou na França, por exemplo, francesa, lá no fundo há o ADN português, ainda que seja já a 4ª, 5ª, 6ª geração. Quem for para o mundo de futebol, como eu, e vai ver jogos de futebol sempre que Portugal vai jogar no Campeonato Europeu ou Mundial, e vejo miúdos que nasceram lá, cujos pais já nasceram lá, lá significa fora de Portugal, que não falam português, mas que têm tudo que é de Portugal, até as meias. Vão fardados ali como se fossem militares que vão para o exército e eles vão defender as cores de Portugal. E isso é que é algo que eu acho, aliás, eu até costumo dizer, um bom português devia ser obrigado a emigrar. É capaz de... Não, se as pessoas que por vezes vivem neste país, que é um paraíso, fossem obrigadas a sair do país e viver 2 anos fora, quando regressassem, iriam valorizar aquilo que hoje nem registram. Pois não. Nem registram. Acordarem aqui e dar um passeio à beira-mar, tirando agora aqui no Porto, que está a chover muito, mas é uma exceção à regra. Tudo aquilo que nós temos, e paisagens, os sabores, a maneira de viver. O alemão é muito quadrado, é muito disciplinado. Isto não é crítica, isto não é mau. É mau, até é mau. É mau para o português, é bom para o alemão. O português às vezes mistura o trabalho com o lazer. Um alemão fica confuso. Dou um exemplo.
Eu dou um exemplo. Expo 98, em Lisboa. Eu estive em Lisboa na altura, depois na inauguração, e assim um bocadinho à portuguesa, ainda faltava lá acabar assim uma parte. Mas bem, acaba-se depois da Expo. Isto é assim o português. No alemão isso é impensável. Tive uma reunião 2 anos mais tarde, isto só para mostrar a diferença entre países e pessoas. 2 anos mais tarde é a Expo em Hannover. E eu tive uma reunião com o responsável da Expo e 1 ano antes, isso em 99, a Expo em Hannover era em 2000, e um senhor empresário que tinha estado na Expo 98, que tinha aqueles carrinhos elétricos, para andar lá no recinto da Expo, veio ter comigo e disse: olha, desculpe falar aqui com os alemães, nesta avenida tem uma escada de um lado ao outro, como é que eu vou passar com o carro? Como é que os carrinhos vão andar? Não podem descer as escadas nem subir. Eu achei que aquilo não era um problema, era um ano antes, fazer uma pequena rampa, e estava o problema resolvido. Em Portugal, se fosse na própria noite, ia lá alguém, punha lá um bocado de cimento e alterava aquilo. A resposta do alemão foi: não, nós não podemos alterar nada, já só falta 1 ano. Por isso, há de facto, isto também é relativamente à identidade que aquele senhor tanto falou, há uma parte, a meu ver, que nunca vai alterar, que é típico português, é típico alemão, mas há outra parte que sim. A Alemanha, acho que a Alemanha hoje é um país mais, já falou de Berlim não tem nada a ver com a Alemanha, absolutamente nada. Não. Em Berlim, raramente ouço alguém falar alemão. Obviamente tem a história, mas é um país diferente. Aliás, porquê é que o português vai para Berlim? Estes novos? Porque é Não precisa internacional, falar- mas não talvez precisa faz falar parte da alemão. identidade alemã também, que é internacional e multicultural Claro, não e precisa aberto. falar E alemão. talvez Berlim, eu não sei, não gosto sempre quando as pessoas dizem Berlim não é Alemanha. Claro, Berlim é a capital da Alemanha. É capital. Não, é capital. Lisboa faz parte de Portugal também. E Berlim, Alemanha, claro, temos estas pequenas aldeias onde as pessoas são conservadoras, etc, etc. Mas também Berlim, com os bairros em que vivem muitas pessoas com raízes turcos ou outras internacionais. E em Berlim comemos muito döner e currywurst. E este é alemão. E Não, mas isso alemão também se é come em toda a parte, multicultural também. Não, eu só quero dizer isso, que eu sempre pessoalmente Aliás, tenho o alemão problemas hoje, com- o alemão de hoje conhece a pizza, que em 1960 não existia, o döner, para os alemães que nasceram agora, por exemplo, o meu filho nasceu na Alemanha há 17 anos, ele nem alguma vez ele imaginava viver na Alemanha sem haver döner, ou sem haver pizza, E agora o hummus e a falafel. óbvio. Por isso é que eu Vêm digo, da imigração israelita e do Médio Oriente. claro, ou se for a Hamburgo, por exemplo, que depois ainda há aquelas partes regionais, como a bocado a Svenja afirmou, se for a Hamburgo, algum hamburguês não sabe o que é um pastel de nata, que é a única cidade na Alemanha, mas qualquer hamburguês sabe o que é um pastel de nata. Mas se for a Munique, o alemão em Munique não sabe o que é um pastel de nata. Há de facto na Alemanha, agora, a verdade é que Berlim é uma cidade completamente diferente e por isso o português que emigra hoje para a Alemanha procura muito a cidade de Berlim. Porquê? Porque ele consegue mais facilmente ter um lugar de trabalho usando a língua, o inglês, enquanto se for para Hamburgo, por exemplo, ou outra cidade, terá maior dificuldade se não falar alemão. Por isso, a imigração dos dois, da língua portuguesa, procura, indo para a Alemanha, procura de facto Berlim. E esses jovens todos repetem aquilo nas afirmações que fazem no vosso livro, que eu acho interessante. Repetem, no fundo estão a repetir aquilo que fez o meu pai e outros na década de 60, foi emigrar por necessidade. Eles imigram não porque iriam passar fome, mas porque teriam que voltar à casa dos pais, é uma necessidade. E depois fazem a afirmação que só estão lá 2, 3 anos. E eu acredito, por exemplo, da experiência que tenho também a nível profissional, que eles não vão voltar a Portugal. Nenhum jovem, ou muitos, ou pouquíssimos, podem vir a voltar.
se Portugal vier evoluir de tal forma que represente para eles também ou lhe abre uma porta de poderem fazer a sua carreira cá. Porque quem estudou cá, em Portugal, e vai, por exemplo, para uma Alemanha, onde vê que o seu trabalho é reconhecido e remunerado, ele não vai regressar tão facilmente a Portugal. E assim foi exatamente a primeira geração, que também foi, e a grande maioria ficou lá até à reforma ou até à morte, porque depois nascem os filhos, os netos e já não regressam. E o mesmo penso eu que vai acontecer aqui com a filha desta senhora que estava aqui, que faz parte do livro. Tenho pena, mas a sua filha não deve voltar tão cedo. E por isso há, a meu ver, um paralelo entre aqueles que emigraram na década de 60 e a migração de hoje. Só referir muito brevemente, até para ouvirmos a cantora, que nós não vamos perceber o que ela vai dizer, mas a música tem esse lado universal, não é? Que transmite para além da própria palavra. Só dizer o seguinte: nós estamos a pensar tudo isto num paradigma que corresponde a um paradigma que está em mudança total. Neste momento, não podemos pensar no que aconteceu na década de 60 e agora. Neste momento, a própria ideia de mundo é completamente distinta. As viagens low cost, no caso da juventude, os Erasmus. Neste momento, meu filho está em Londres e vai para Londres ou vai para a Polónia fazer uma conferência, como eu ia aqui há uns anos atrás até Coimbra. Coimbra já era uma longura. Portanto, há muita coisa que está a mudar e que não tem a ver com a imigração, mas tem a ver com a mudança, antes de mais nada, ao nível da comunicação, muito por via das redes sociais e muito por via pelo facto das viagens serem cada vez mais baratas e mais rápidas. Vejam quem é que viajava na década de 60 e quem é que viaja agora. Quem é a população que vai nos aviões e quem é a população nessa altura e quem é agora. Isto é, há uma mudança muito grande que torna inclusivamente próximo e parecido aquilo que parecia distinto e muito distante. Que é o caso de nós as três aqui nos conhecermos através do Facebook. Foi o caso de, há cerca de um mês, termos estado em Roma por causa de uma atividade ligada com as galerias e as pessoas que eu conheço do Facebook e de outras comunidades de network, pessoas de cabelos brancos, grandes amigos, pareciam aqueles adolescentes, sabem, aqueles adolescentes que tinham um correspondente e aquilo era uma amizade enorme e nós olhávamos para aquilo, que ingenuidade. O que eu acho incrível é que há muita coisa que está a mudar e nós temos que, para não sermos marretas, não é? Dos desenhos animados, perceber que este mundo é novo e que, portanto, a mistura, o entrecruzamento de identidades, mas também a proximidade é neste momento muito maior do que era antigamente. E quanto àquilo que estava a dizer sobre a mudança na Alemanha na década de 60 e hoje, a mudança de Portugal da década de 60 e hoje é uma coisa brutal. E aproveito até para enviar aqui o convite. 28, 29, 30 e 1 de maio, o Cinema Batalha vai estar de portas abertas por causa do festival do chamado Cinema Insubmisso. E convidaram o Espaço Mira, designadamente o José Maia e aqui o Mira Fórum, para participarmos. E pediram-nos concretamente uma exposição que aconteceu aqui há 2 anos, que é o Álbum de Portugal 1969-79. A maneira que nós fizemos para comemorar os 40 anos de 25 de Abril foi pedir às pessoas fotografias dos seus álbuns da década de 69, 79, da vida cotidiana, do piquenique, da casa, da comunhão, do casamento, do convívio, do trabalho, da rua. E as pessoas responderam de uma maneira extraordinária, graças às redes sociais. O apelo foi feito no Facebook e também através da rede de amigos, mas foi nacional. E nós recebemos essas fotografias e fizemos aqui uma exposição maravilhosa, que foi precisamente aqui, com as fotografias suspensas, transparentes entre acrílicos, e aquele Portugal não tem nada a ver com Portugal de hoje.
é impressionante. A mudança, a diferença de identidade. Não porque tenhamos imigrantes, mas pela força da própria evolução. E desde os hábitos, desde o automóvel era de tal maneira insensado que nós tivemos que criar uma parte para o automóvel, porque era o bebê sentado no capô do automóvel. Era a família ao lado do automóvel. Era a família com o pai de família abrir a porta do automóvel. O automóvel hoje é outra coisa. É outra coisa porque é outra coisa. E, portanto, eu acho que estamos numa época, vou dizer, vale a pena viver agora. Porque o que está a acontecer são mudanças muito grandes. E eu, contrariamente, antes de mais nada, sou de matriz otimista. Portanto, vem-me esse desconto. Antes de mais nada, acho que neste momento estamos a viver contemporaneamente com movimentos terríveis que são estes dos refugiados e que nós já aqui referimos e que, verdade seja dita, a Alemanha tem tido uma posição muito honrosa e honrada. As mudanças, há estes aspectos mais negativos, mas aspectos de uma enorme proximidade e, antes de mais nada, de uma coisa que é muito bonita, é mundivivência. E eu gosto imenso de ser portuguesa, gosto imenso de ser portuguense, não trocava esta cidade por nenhuma outra. Mas, antes de mais nada, a maravilha é ser cidadão do mundo. Reconhecermos as nossas raízes, como o Manuel conhece, é bonito isso. Remeter para as nossas raízes, não trairmos as nossas raízes, mas não deixarem que as nossas raízes nos prendam. Bom, é uma árvore que voa. Eu acho que a grande diferença entre aqueles que têm raízes fortes e uma árvore é que nós temos a extraordinária competência e capacidade humana que é de poder voar. E, portanto, eu acho que bom é precisamente isso. Reconhecermos de Famalicão, de Ariosa, de Caxias, de Caxinas, ter esse gosto, mas ao mesmo tempo sermos cidadãos da nossa contemporaneidade. E a nossa contemporaneidade dá o quê? 3 mulheres que estão aqui e que se conheceram no Facebook. E todas temos, apesar da diferença de idades, todas com idades para terem juízo. E por isso estamos aqui. Olha, isto dava pano para manga, nós prometemos tertúlias mais, mas agora temos a nossa música cantora turca e que nos vai dar um quarto de hora, sim, pode ser de música, pode vir para aqui. E depois, a seguir, temos ali um chá esplêndido que o Ali nos trouxe, mais uns locos maravilhosos, que têm uns palitos com o olho da sorte. E estas coisas, a gente mal não faz, portanto, o Ali de certeza que deixa levar uns palitos para casa, não é? Com o olho da sorte, está bem? Então, vamos agora ouvir, e eu vou pedir ao Ali para dizer o nome da cantora, porque eu não a uso, e corro o risco de dizer algo mais negro. O nome da cantora chama-se Gizem. Ela está ali. Apelido, bueno. Gizem Üner. Öden, ok. Gizem Öden está a estudar na Faculdade de Letras, na Universidade de Porto, como nossa autora também está a dar aulas, não é? E no Departamento de Literatura Inglês Americana. E há um mês, acho que estou a tocar no outro Centro de Cultura, que nós conhecemos também, e mutuamente estamos a fazer atividades culturais juntos, e tem grande capacidade e gosta de tocar instrumentos e cantar. Acho que encaixou mesmo com viagens. Muito obrigado, muito boa noite. Espero que aproveitem chá e doces. Muito obrigado. Boa noite.
artesã da Tupé. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altında. Gözlerim kapansa da yıldızların altında. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katibim ben katibim evime karışır. Katibime kolunu da gömlek ne güzel yakışır. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilimin içine de dokundum. Katibini ararken yanımda buldum. Katibim ben katibim elime karışır. Katibime kolunu da gömlek ne güzel yarışır. Katibim ben katibim elime karışır. Katibime kolunu da gömlek ne güzel yarışır.
neden burası uçtur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acele işte. Kışlan önünde nedir sesi var, bakın çantasında acelesi var, bir çift kundurayla bir nefesi var. Ah o Yemen'de gülü çemenli, giden gelmiyor, aceleler. Burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, aceleler. Sigaramın dumanını sarsam, saklasam seni. Sigaramın dumanını sarsam, saklasam seni. Gitme gitme, el olsun sevdiğim, incitir beni. Gitme gitme, el olsun sevdiğim, incitir beni. Yokluğuna yol yolsa uzaksa, unutmam seni. Yokluğuna yol yolsa uzaksa, unutmam seni. Gitme gitme benim yollardan, dönmez geri. Gitme gitme, olursun sevdiğim, incitir beni. Akşam vakti ulaştım sokaklara, kalbim yangın yeri, gel kurtar beni senden. Akşam vakti savaştım sokaklarda, yırtık bir afiş, seni gördüm duvarda. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Ah, sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Ah, ah, ah.
Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Aşkımı